Fala, turminha do Super Ensino! Legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da disciplina de História. Hoje nós vamos falar, galera, das fontes históricas. As fontes históricas ou documentos históricos, elas registram as marcas da presença humana ao longo do tempo, beleza? Então, o historiador, por exemplo, ele precisa examinar essas fontes históricas. O historiador, ele interpreta essas fontes históricas. Então, ele age como se fosse um investigador. Por exemplo, você aí que está me assistindo é um investigador. Por exemplo, pegue sua colega que está ao seu lado, pergunte a ela o ano em que ela nasceu, a cidade aonde ela nasceu. Então, vejam, você já tem duas perguntas, o ano e a cidade. Então, se ela responder 2012, olha só, é o tempo. A cidade, Manaus, é o espaço. Então, a partir dessa coleta de informações, nós podemos o quê? Começar a construir a nossa história. Então, veja que você fez uma entrevista. Então, essa entrevista é um depoimento. Então, ela é um tipo de fonte histórica, uma fonte oral, ok? Uma fonte oral. Então, vamos lá. Os tipos de fontes históricas. Nós temos as fontes escritas. Bom, elas podem ser um livro, um jornal, ok? Uma carta pessoal, pode ser um documento oficial. Então, para finalizar, as fontes escritas são aquelas registradas, que podem ser oficiais, como vocês podem observar aqui, a certidão de nascimento, ou uma simples carta. Detalhe, um marinheiro inglês lá do século XVIII, ele estava viajando pelo mundo e resolveu fazer o quê? Escrever uma carta para a sua família. Então essa carta contendo lá as suas angústias ou as suas alegrias, as observações da área que ele está visitando, ou que as terras que ele está visitando. Então essa carta do marinheiro à sua mãe, por exemplo, passa a ser o quê? Uma fonte escrita, beleza? O outro tipo de fonte são as fontes orais. Ou seja, as fontes orais são depoimentos, tranquilo? Social ou da vida privada. Então, por exemplo, se você está participando de um comício político, seja lá o que for, então o depoimento daquele cara que está querendo se eleger a algo vai ficar na sua memória, entendeu? Então isso aí passa a ser o quê? Uma fonte oral, tranquilo? Que fica registrado na memória, um depoimento que fica registrado na memória. A outra fonte, outro tipo de fonte, galera, são as fontes não escritas. Então, o que são fontes não escritas? Exemplos de fontes não escritas. Nós temos as fotografias. Fotografia da sua família, por exemplo, é uma fonte não escrita. As pinturas rupestres, por exemplo, são fontes não escritas, ok? As iconografias, as imagens, os quadros, as artes plásticas lá do século XVI, do Renascimento Cultural, por exemplo, são tipos de fontes não escritas. Os vestígios, galera, vestígios, restos de roupas encontradas em algum sítio arqueológico, as vestimentas dos soldados romanos, por exemplo, são tipos de fontes não escritas. Beleza, galera? Espero que tenham aprendido. Faça a lista de exercícios e até a próxima!